Oi pessoal, bem-vindos a mais um culto da Wave. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem. A gente já tá mais ou menos um mês nesse jeito, assim, se acostumando com uma nova realidade. Mas graças a Deus a gente tem a oportunidade e o privilégio de poder cultuar, continuar mais parecido com o normal. Então agora, no começo do nosso culto, eu queria que você acalmasse seu coração e estivesse em espírito de oração pelo nosso culto e o que a gente vai aprender hoje. Então, queria fazer uma oração. Senhor, obrigada porque você continua o mesmo. Obrigada porque nada saiu do controle. Obrigada, Pai, porque nós temos liberdade, temos tecnologia, temos dinheiro para investir e poder continuar o nosso culto a você da maneira mais normal possível nesse momento. Acalma o nosso coração, traz foco e que a gente se entregue nesse momento, Senhor. Muito obrigada porque a gente está aqui junto e simultaneamente a gente está em adoração e juntos na sua presença, Pai. Abençoa esse culto como você tem feito até aqui. Fica com a gente, Senhor. Amém.
Oi, pessoal. Bom, esse momento que a gente está vivendo é muito particular, muito específico, na vida da igreja, inclusive, e eu acredito que você, todos nós, a gente tem que ter em mente que é um momento de maturidade em ser discípulo de Jesus e aprender com Ele e dar o nosso melhor na maneira que a gente puder. E eu tô falando isso tudo porque eu quero te incentivar agora a doar, doar com alegria, doar com o coração grato, doar porque você se sente inclinado a doar porque o Senhor te deu isso. A nossa igreja tem muitos projetos, ela não tá parada, ela de fato tem ajudado. Nós temos a Betânia do Alto, o Avante, e a gente tem feito tudo na maneira do possível para ajudar quem não tem como viver nesse contexto, quem está sobrevivendo com muito pouco. Enfim, a nossa igreja está tentando ajudar essas pessoas e eu quero te incentivar a, primeiro, tá com o coração grato diante do Senhor, tá com o coração aberto e alegre, porque é um momento que pede alegria também e pede gratidão, e que você se sinta movido mesmo pelo Senhor a doar o que você tem, o que você pode doar. Vai aparecer agora na nossa tela as maneiras que você pode doar, a transferência, enfim, para facilitar isso. Então é isso, galera. Cara, a gente tá felizão mesmo, a gente em meio a essa crise aí ter a oportunidade de usar esse instrumento poderoso que é a internet, cara. A igreja não tá parando. Não tá, mano, a mensagem não vai ser parada. A todo vapor, não vai, nunca. E cara, é maravilhoso poder ver que através da internet essa mensagem pode atingir milhares de pessoas. E essa verdade, né, mano, é poderosa mesmo, e a gente acredita, crê muito nisso. E a gente queria trazer, estava trocando ideia aqui, na real, desde ontem pro WhatsApp, e tem algo no nosso coração, cara, pegando fogo, que é relacionado à história de José, que inclusive é uma história que tem muita relação com a nossa vida hoje, né? Em todos os sentidos. A gente vê aqui, cara, pontos que são, caraca, diários, rotina, em que a gente vai enfrentar frustração, rejeição dos outros, até de pessoas de confiança, pessoas que são amadas por nós. As expectativas que nós temos. Expectativas quebradas, expectativas onde é que a gente está depositando? É na gente? É em Deus? É nos nossos próprios sonhos? Os sonhos, né, mano? Onde a gente tá, o que a gente tá fazendo, qual é o nosso posicionamento diante dos sonhos? Exato. Que Deus dá, e se esses sonhos são frutos, na verdade, de... Passou um jato aqui agora. Passou aqui agora, mas um avião praticamente passou aqui, né? Um avião. Mas é isso aí, acho que não deu pra perder a atenção aqui. Não. Então, aonde? Sonhos. Os sonhos. Então os sonhos, qual é o posicionamento nosso diante dos sonhos, e se esses sonhos são frutos de algo nosso mesmo, né, de ego, orgulho, enfim, são sonhos mesmo, né, mano? Cara, isso é muito impressionante, porque a gente cai direto nisso. Muitas vezes a gente confunde. Observação, então eu acho que tem um pagodão rolando aqui perto, não sei se estão tendo essa... Eu acho que não estão tendo, não. Misericórdia. Pagode é bom. Eu gosto, pegou de maneira. Pra caramba, pagode, mas enfim. Termina aí. Mas vamos lá, quantas vezes... Tomar um cafezinho aqui também, né? Pelo amor de Deus, já tá acabando. Mas ml aí pra gente tomar. Mas enfim, voltando aqui, a gente tem essa situação em que quantas vezes a gente tem pensado e construído sonhos, mas que na verdade podem ser não algo de Deus, mas sim algo do nosso próprio autoengrandecimento. A gente construindo várias ideias em que a gente coloca na conta de Deus, mas na verdade são para o nosso próprio ego falando. E as distorções, né, mano? E as distorções que a gente mesmo gera em cima daquilo que às vezes Deus deposita na gente, né? Tipo, Deus dá um sonho assim como foi com José, mas antes de falar sobre isso, acho que traz um panorama aí pra gente, resumido de como é que foi mais ou menos. Só pra gente lembrar que a história de José, né? A gente tava trocando essa ideia e observando cada ponto e como a história dele é muito completa. Ele nasce num contexto familiar bem conturbado, ele era filho de Jacó, que era filho de Isaac, filho de Abraão. Então a gente vai vendo ali uma linhagem familiar de bênção, de prosperidade, mas ao mesmo tempo que tinham ali muitos entraves e muitas situações que eram de barraco mesmo dentro da casa. E a gente vai vendo aqui, quando ele aparece em Gênesis 37, em que a gente vê ele, José, entrando com 17 anos, e a Bíblia traz
esse fato que ele era um pastor de ovelhas, o seu pai era o filho mais novo e era o filho mais mimado. O pai dele fazia uns mimos, que era o filho mais novinho e tal. A própria palavra diz que era o mais amado, porque era filho da velhice. Então a gente vai vendo ali que José era um cara preterido entre os irmãos. É preterido, né? É os portugueses aí que a gente está falhando um pouquinho, mas vamos lá, glória a Deus por isso. Ele era o filho preferido do pai, em que a gente vai vendo ali também, não só por conta da velhice, mas também por conta da mãe dele, Sim. que era a mulher que Jacó mais amava, que era Raquel. Então a gente vai vendo aqui essa situação toda da família de José, em que ele tinha outros irmãos, e ali já tinha uma situação familiar entre ele e os irmãos de muita conturbação. E aí vem um dia em que José, com seus 17 anos, ele tem um sonho que Deus dá para ele. E era um sonho que carregava um peso espiritual de governo. E a gente vai vendo ali o chamado surgindo na vida de José, que era um chamado para governância, era um chamado para ser alguém de autoridade. Lembrando uma parada que a gente pode se perder, que a autoridade não é arrogância. Isso é um primeiro ponto, que às vezes a gente confunde bastante. Qual ponto? Pô, direto, no nosso dia a dia, a gente confunde um pouco posição de autoridade com posição de arrogância. Isso é interessante parar para pensar. Mas aí ele tem esse sonho e ali começa uma intriga muito grande familiar, casos de família completo. Isso mostra pra gente muito, cara, como que muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de ouvir do outro. A gente sempre se coloca num pé de comparação, né, irmão? Tipo assim... Como é? A produção tá falando que você fala um pouquinho mais alto que o áudio ali é interessante porque isso mostra pra gente que o quanto a gente gosta de se comparar, né, mano? Amém. Tá tocando aí no celular aí. Não sei nem que celular é esse, que... mano. É um iPad. Alô? Tijolão da Nokia que ligou. Dona Maria ligando. Tá ouvindo? Sério mesmo? Dona Maria. Dona Maria, aguarda aí só um minutinho. Rapidinho, amor. E, bom, vamos lá. Pra gente voltando aqui. É interessante porque a gente ouve determinadas situações, coisas que às vezes Deus, na sua soberania, enfim, nos seus planos, né, determina sobre a vida de algumas pessoas, e a gente sempre tem, a maioria das vezes, a gente acaba se colocando num pé de comparação mesmo, né, cara? No sentido de, tipo assim, pô, cara, imagina ali, os irmãos dele, ouvindo um moleque de 17 anos chegar e falar assim, pô, eu tive um sonho, onde, né, praticamente o que diz mano, vocês vão se ajoelhar perante mim. É uma situação louca, imagina, um molequinho da casa mais novo. O mais novo e ainda assim o mais amado. Cascudo. E que é algo extremamente explanado, né? Tipo, não é algo que é um segredo. Né? A própria palavra diz que o pai amava mais, por causa disso que a gente falou. E aí ele ainda chega, compartilha um sonho e talvez... E que denunciava também um certo tipo de atenção pra ele, né? Sim, pô, os caras pensam assim, mano, esse moleque que tá aqui falar pra gente que é 17 anos, cascudo, moleque novo, às vezes sem maturidade, chega e fala, pô, tive um sonho onde, meu irmão, vocês vão se ajoelhar perante mim. Tá querendo tirar uma da nossa cara, só faltava essa, né? Os caras devem pensar assim. Uma situação complicada e que expõe um pouco, até da parte dos irmãos, um sentimento que muitas vezes a gente tem de se comparar com o outro, né? Comparação. De não conseguir ver que às vezes Deus tem um plano para a vida daquela pessoa, de às vezes a autoridade, no caso de José especificamente, né? Mas eu digo assim, de uma forma geral, um plano para a vida de cada um, e às vezes o plano daquela pessoa, na perspectiva humana, limitada e falha, você acaba se colocando em comparação, tipo, pô, é pior do que o que Deus tem para mim. E a gente vai vendo essa situação em que a gente vê um primeiro ponto aqui sobre sonhos de Deus para nossa vida. A gente pode tirar duas reflexões que são muito boas, no sentido de, cara, quantas vezes a gente começa a trazer uma arrogância para dentro do nosso sonho? José podia ter caído nisso. Caraca, Deus realmente revelou, e quantas vezes Deus nos revela coisas sobre nossa vida que são muito preciosas e que a gente começa a enxergar aquilo com certa arrogância, sabe? Distorce, aquilo que a gente tinha falado. Distorce. E a gente acaba colocando mais o nosso ego que realmente o central, que é Deus. E outro ponto, José traz algo que é de Deus, que Deus revela no secreto e começa a trazer para todo mundo como se fosse notícia nova aqui. Notícia nova foi um pouco redundante, mas começa a trazer, caraca, ó, breaking news aqui pra gente começar a discutir sobre o meu futuro de governo. Mano, ali a gente vê também um pouco de maturidade da parte de José. Mas a gente tá criticando o cara aqui, mas quantas vezes acontece com a gente? Deus fala algo pra gente, a gente tem um tipo de plano,
algum tipo de propósito pra gente construir o nosso futuro. E ao invés de a gente guardar pra gente, a gente acaba espalhando pra todo mundo. E aí começa a gerar inveja. E algo que tá sendo construído, algo que tá sendo forjado ali no íntimo, no secreto. Exatamente. Né, e a gente vê uma lição aqui, cara, aquilo que Deus fala pra gente muitas vezes é pra ficar com a gente, sabe? pra amadurecer. Amadurecer e ser gerado ali. Isso. Porque várias vezes a gente cai nesse erro, que é, pô, Deus me revelou uma parada aqui, cara, vou virar pra todo mundo, vou começar a falar, cara, guarda pra você. Guarda pra mim. A gente tem que ter essa ideia que alguns sonhos de Deus na nossa vida tem que ser pra gente. Até que isso se concretize, né, mano? Exato. Que foi o caso da vida de José, que mais pra frente se concretizou de uma forma visível. Foi visível pra todo mundo. Né? Exatamente. Então, E aí a gente vê, quando ele traz esses sonhos, os irmãos começam a bater mais cabeça naquela situação. A gente precisa dar um jeito nesse moleque. Vamos dar um corretivo nesse garoto, porque esse garoto tá enchendo o saco. Ali que aparece, aí daqui a pouco ele aparece ele de novo. Falando assim, rapaziada, tive outro sonho. Aí ele contou outro sonho que falava também sobre o governo. Aí os caras, irmão, José já tá brincando com a nossa cara, não é possível. E aí o que acontece? Um dia José, por ordem do pai dele, vai pro campo chamar os irmãos. E aí quando os irmãos veem José de longe, eles começam a falar assim, olha lá, aquele moleque lá vindo, mano, vai tirar na nossa cara de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um sumiço nesse moleque. Não, e é válido falar que, mano, eles pensaram em matar, né, o irmão? É essa a ideia, tipo assim, vamos dar um sumiço. Aí daqui a pouco deve ter vindo alguém Você vê ali. o que o orgulho, mano, o ego, leva a pessoa a fazer, mano, com uma pessoa da sua própria linhagem, da sua própria família. Irmão. Irmão, bro. Aí vem daqui a pouco um mais esquentadinho. Aí na moral, vamos sumir não, vamos matar esse cara, vamos rodar com ele. Aí os caras começam, mano, tramar a morte de José enquanto José tá indo falar com ele. José devia estar com aquela cadeia de bobo, garotão, chegando, os caras lá, mano, vou matar ele. E aí eles conseguem pegar José, prendem José e falam assim, vamos matar. Aí vem o irmão dele chamado Rubem, que era o mais velho, e fala o seguinte, não galera, vamos pensar melhor aqui, vamos analisar a situação aqui com calma, que já estavam querendo já partir para despedaçar o moleque. Aí, calma, Rubem vem, que era o cara mais pensante daquele grupo, vamos pensar com calma, vamos fazer o seguinte, vamos jogar José nessa cisterna e a gente pensa alguma coisa. Só que Rubem estava pensando assim, eu vou jogar ele na cisterna e depois eu vou dar um jeito de resgatá-lo e levar pro meu pai. E os irmãos assim, pensando, o resto... Coronavirus! Calma aí, tá repreendido. Calma. Então, José... vamos lá. Pronto, pelo amor de Deus. E aí Rubem tá pensando o seguinte, cafezinho aí pra esquentar essa garganta, e Rubem tá pensando assim, cara, eu vou conseguir resgatar o meu irmão de alguma forma enquanto eles nem percebem. Só que os irmãos só falam assim, a gente lança naquela cisterna e deixa o moleque morrer de fome, dá um sumiço nele, joga um bicho ali dentro pra matar. E aí, nessa situação toda, em que os irmãos estão pilhando cada vez mais a morte, José passa uma caravana indo pro Egito. E aí os caras olham aquela caravana lá e falam o seguinte, dá aquele assobiozão, chama os caras e fala o seguinte, meu irmão, ganhamos um dia. Aí a gente mata 2 coelhos com uma cajadada. Aí a gente joga José pra longe e ele é possível ganhar um dinheiro em cima dele. E eles vendem José pro Egito. E algo que é interessante aqui, os irmãos estavam querendo, estavam realmente conspirando, enquanto José estava naquela cisterna, a morte dele. Sim. E aí veio uma caravana pro Egito. Quantas vezes na nossa vida vem crises, vem situações que a gente pensa assim, mano, não tem como ficar pior, e acontece uma parada. E a gente pensa assim, cara, piorou, agora já era. Mas na verdade é uma situação que está libertando a gente de uma crise que a gente está vivendo hoje. Às vezes é uma crise que puxa uma outra crise, mas na verdade o que está acontecendo? É uma situação difícil que na verdade está nos libertando, porque Josué foi salvo ali. Está empurrando a gente pro propósito. Mais perto pro propósito, exatamente. Isso é incrível. E fora também... Mas não dá spoiler não, calma, calma. Mas e fora também, imagina o que deve ter, mano, esse passado na cabeça de José. Tipo, um tempo atrás, sei lá, na noite anterior, eu sonhei que os meus irmãos iam se ajoelhar perante mim. Aí, no dia seguinte... Tô sendo vendido pro Egito como escravo. Mano, olha só, né, na cabeça dele, assim, brother, mano, que quando que isso vai acontecer? Eu viajei. O moleque devia ter pensado assim, mano, viajei na maionese. Não, e tipo, até o próprio José, tipo, pô, se eu sonhei isso e olha pra onde minha vida tá indo, não faz sentido. Tipo assim, já era, sabe? Odeio, pensei, fui igual maluco da cabeça falta pra de cova. sentido por quê? Porque a gente tenta planejar tudo nos mínimos detalhes o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, Deus dá um plano pra gente, uma parada pra gente, fala, no caso de José, mano, você vai governar, né? No caso de José especificamente, de repente,
você tá sendo vendido. Pô, não faz sentido. Não faz. Aí o cara já começa a se planejar todo. Não, então tem que acontecer isso gradualmente, né? Se eu receber um sonho daqui, eu tenho que... Ah, foi completamente contrário. Quantas vezes a gente fez isso, né? Mas a gente vai dar spoiler agora É, não, não, calma, não. segura na cadeira, que essa série é melhor que a Netflix. História de José é um negócio louco. E aí eles chegam no Egito como escravo, e aí vem um homem chamado Potifar, um homem político, também fazia parte das forças militares do Egito, e fala assim, mano, vou comprar esse moleque aí, esse moleque vai ser meu escravo. Vultos aqui no circo, é anjo. E aí o que acontece? Espírito Santo. E aí acontece o seguinte, ele tá aqui, chega no Egito, chega esse cara chamado Potifar, com muita grana, muito dinheiro no bolso, e compra José para ser mais um escravo dentro de sua casa. E aí José é enviado para a casa de Potifar. E dentro da casa de Potifar, ele começa a trabalhar duro. E fala assim, cara, eu tô aqui, eu vou dar o meu melhor. Com excelência, né, eu vou mano? ser excelente. Entendeu? E a gente traz mais um ponto que, mano, às vezes a gente tá numa situação de crise na nossa vida, completamente diversa daquilo que a gente sonhou um dia. E a gente senta e fala assim, cara, quer saber? Tô nem aí. Deixa a vida me levar. Ele entendeu, é muito interessante que ele entendeu que a própria palavra existe pra gente fazer tudo que a gente fizer pra Com excelência. Com excelência. E ele sabia o seguinte, cara, eu fui chamado para governo. Eu fui chamado para ser autoridade na minha geração. Eu preciso começar dentro da minha casa. Eu preciso Como começar que eu vou dentro daquilo que governar, Deus tem na Alex? minha mão. E como que eu vou governar sem antes servir? Exatamente. A gente Entendeu? tenta ser governante sem ser servo. Sem ser servo, velho. E aí a Sem gente dar faz o o nosso seguinte, aí a melhor. gente cai na arrogância de novo. Total. A gente confunde a autoridade com a arrogância. Quando a gente tem essa imaturidade, a gente confunde a autoridade com a arrogância. Isso é muito louco. E a gente vê José naquela situação em que ele começa a dar o melhor da vida dele. Dentro da casa de Potifar como escravo, sendo servo, mas ao mesmo tempo ele é colocado dentro da casa de Potifar numa posição de governo entre os escravos. Ele vira como se fosse o gerente ali da casa. Sim. E a gente vê José começando a governar e gerenciar a casa de Potifar. E a gente traz um outro ponto que a gente pode viajar aqui na nossa conversa. Uhum. Não. Desconcentrei aqui. Aquele que tenta, não, vai. Eu vou ter que cortar essa parte. Não, tô maluco, cortar nada, pô. Eu tenho que mostrar que a gente é isso aí. A gente é isso aqui. Eu vou ter que cortar, mano. Por que cortar? Eu vou ter que cortar porque agora vai chegar a melhor parte. Meu amigo. A gente vai ter que cortar porque agora o negócio vai ficar louco. A gente vai ter que cortar pra melhor parte. Comerciais, vamos lá. Boa noite. Henrique Não, Bonner. Jornal Nacional. Henrique Bonner. Cara, pior que nem percebeu, eu só ouvi o Bonner. Tá maluco? Não, isso eu espero que ninguém tenha ouvido. Vamos lá. Bem lembrado. Spoiler aí de Malhação. Vale a pena ver de novo? Tá passando ali. Vai. A produção tá mandando que voltar pro foco, vamos. Vamos. E aí a gente vê aqui. Onde? Vanderlei. Serol. Vai. E aí a gente vê Potifar voltando aqui, ó. E a gente vê que José ganhando essa posição de destaque dentro da casa de Potifar. Em que Confiança, né, irmão? é confiado uma posição de gerência e ali a mulher de Potifar começa a crescer o olho em cima dele. E aí, meu irmão, a história aqui começa a mudar. José, ele pensa assim, caraca, mano, hoje eu tô no Egito, mas agora eu tô conseguindo conquistar aqui o meu espaço. Sim. Tô como escravo, Braço sim, direito do cara. mas sou o braço direito do cara aqui, sabe? Eu tô começando a conquistar um conforto, uma segurança um pouco melhor aqui dentro do Egito. Tô fazendo meu nome. E aí, tudo inverte de novo na vida dele. Porque a mulher de Potifar cresce o olho em cima dele, começa a ver o cara mais novinho ali e tal, pô, esperto. Aquelas coisas lá na frente. E aí ela vê o moleque assim, sozinho ali no canto, vai lá e começa a dar em cima dele. E José, frente àquela tentação, ele sai correndo. Pô, a firmeza dele, né, mano? Fidelidade, Diante daquilo, mano. fidelidade. O cara era fiel, É isso. O cara era fiel a Deus. Exatamente. E não só fiel a Deus, fiel a Potifar também. É, mano. Porque você sabia, cara, tipo assim, foi o que ele fala assim, cara, a minha fidelidade maior é com. Não é com Potifar, não é com as situações ao meu redor, a minha fidelidade maior é com Deus, e sendo fiel a Deus, eu sou fiel aos que estão ao meu redor também. Sim. Ele podia ter pensado assim, cara, eu tô aqui na casa de Potifar, tô ganhando meu espaço, daqui a pouco eu tô tendo um caso extraconjugal aqui com a esposa dele, mas ao mesmo tempo eu vou começar a crescer mais, porque eu vou ter mais oportunidades, eu vou ter mais um conforto aqui dentro, algumas situações podem ser mais favoráveis, mas o que ele estava pensando não era no conforto que ele podia ter,
Ele estava pensando o seguinte, cara, eu preciso ser obediente e ser fiel, apesar das oportunidades que vêm ao meu redor. Apesar das circunstâncias, né? Cara, quantas vezes a gente chega numa situação da nossa vida que a gente recebe uma proposta e a gente pensa assim, pô, mano, isso aqui é bom. Isso é bom. Ah, mas Vou dar um jeitinho é, aqui, um jeitinho ali. errado. Não, mano, é errado, mas é bom. É. Acontece. É. Mas a gente precisa escolher ser fiel. E é uma coisa que é dura, porque quantas vezes na nossa vida como crente, a gente esquece de ser obediente, né? Mano. A gente esquece de ser fiel a Deus. A gente se esquece que existem princípios que regem a vida do reino de Deus. É. E que a nossa segurança não está depositada em oportunidades, a nossa segurança está depositada na palavra que Deus São nos deu. princípios basilares ali que ditam a direção, né, mano? Então a gente tá indo, faz com que a gente Exato. persevere naquilo. Exatamente. Seja fiel, exatamente isso que você falou. Ser fiel, cara. É ser fiel também no pouco. Ser fiel nas situações e ser fiel a princípios, cara. Isso. A nossa carne, com certeza, a carne de José deve ter gritado muito alto. Muito próximo. Não só pela situação de oportunidades que viriam, mas pela própria oportunidade de um prazer sexual. Sim. Caraca, mano. Eu tô aqui como escravo. Que é loucura pra um jovem, né? O moleque devia estar com os hormônios lá em cima. É, com certeza. A mulher de Potifar devia ser uma mulher muito atraente, então ele devia ter pensado assim, caraca, meu irmão, loucura. Só que ele venceu a própria carne, bateu na própria carne naquele momento. E loucura que isso, essa atitude de fidelidade leva ele pra um lugar. É. Piora ele. O cara né, vai velho? preso, por quê? Quando José chega naquela situação ali, ele rejeita a mulher de Potifar, mas a mulher de Potifar consegue arrancar um pedaço do pano dele, das roupas. E aí ela apresenta aquele pedaço de pano para Potifar e fala o seguinte, olha só, esse teu escravo tentou me acusar sexualmente. E aí José vai preso como estuprador. Olha que loucura. É, isso praticamente. E ele foi preso como estuprador. Ele foi preso como agressor sexual, cara. Mas ele não estava pensando na reputação dele naquele momento. Ele estava pensando na fidelidade que ele tinha que Ele ter. não pensou em se defender, né? Essa que é A gente não questão. vê em nenhum momento José tentando provar sua inocência ali. É loucura. A gente não vê José tentando, meu irmão, gritando para todos os cantos. Porque ele sabia que mais importante que a reputação dele perante o Egito era a integridade dele perante Deus. É isso aí, Leque. Quantas vezes a gente está preocupado mais com a nossa reputação em relação aos outros, Com certeza. mas acaba esquecendo de cuidar da nossa integridade em relação a Deus. Sabe? Isso é muito forte. Muito. Porque a gente fica pensando assim, meu irmão, o que estão pensando de mim? O que estão pensando? Pô, se eu rejeitar essa proposta aqui, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro, se eu for fiel e obediente a Deus, vão pensar que eu sou maluco, vão pensar que eu sou um crente esquisitão, vão pensar que eu sou aquilo outro. Isso pode cair mal pra minha imagem, porque a gente vive num mundo que é muito baseado em imagem. Com certeza. E aí, quantas vezes a gente se esquece que mais importante que a nossa reputação perante ao mundo é a nossa integridade perante aos céus, E sabe? que as próprias atitudes dele, né, a própria excelência, a fidelidade dele ao Senhor é o que defende ele, né? É. Não são as palavras dele, não é a forma dele de cara, eu preciso me defender, cara. Caraca, eu preciso, porque eu fui acusado disso, mano. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. O cara foi pra prisão, Abaixou a cabeça. e lá, mais uma vez, serve com excelência, Serve. mostra Na sua prisão, excelência, é e sendo fiel. inocente. Exatamente. Ele podia falar assim, meu irmão, mais uma vez eu fui frustrado na minha vida. Mais uma vez, meus sonhos E a foram quebrados. fidelidade dele, mano, leva ele, impulsiona ele ainda mais pra direção que Exatamente, Deus chama por ele, quê? né? Porque ele chega dentro da prisão e é aquilo que a gente estava trocando ideia. Mano, ele chega na prisão e começa a exercer dentro da prisão também um papel de governo. Porque a gente vê aqui Que o cárcere, né? no versículo, em Gênesis 39, versículo 21. Gênesis 39, 21. A gente vê ali que o Senhor agiu com bondade e concedeu a simpatia para o carcereiro. Então ele é colocado ali como encarregado dos Isso. próprios prisioneiros. Maluco. O cara dentro da prisão, Dentro da prisão, o cara consegue conquistar. toma a chave, tipo, praticamente, né? Meu irmão, toma conta dos prisioneiros que você agora é encarregado. Foi isso. Você vai tomar conta agora. Mais né? uma vez, a gente vê que era realmente algo que Deus tinha pra ele. Deus estava treinando. Mano, você consegue ser governante dentro da sua casa? Você consegue ser Não, e governante? você consegue exercer, mano, a fidelidade, a autoridade minha nos lugares mais sombrios, tá ligado? Mais nada a ver, tá ligado? Mais nada a ver. Cara, Porque às vezes a gente tá pensando assim, cara, Deus me chamou pra ser líder. Deus me chamou pra ser governante, autoridade. Então, Deus me falou isso, semana que vem eu tô liderando uma equipe de 500 pessoas, tô liderando uma equipe de não sei quantos, tô liderando uma empresa, tô liderando um ministério de não sei tantas mil pessoas ao meu redor. não, e isso é o que grita pro ser humano. Por quê? Né? Porque a gente Porque é começa a visibilidade, distorcer mano, porque muitas vezes distorce. que Deus colocou. Porque é visibilidade, porque o ego é a vaidade falando alto. E aí a gente acha que o que importa
são os ministérios que te promovem, te colocam num patamar onde você é visto, onde você é admirado, e quando na verdade você não tá ali para ser admirado. E José mostra isso pra gente. Você não tá ali pra mostrar as suas qualidades, você tá ali única e exclusivamente, mano, pra transmitir a mensagem. E olha que pra transmitir a essência, Sim. sua própria essência, tá ligado? E José fez isso. E uma parada pra gente viajar um pouco, que uma história que eu vi uma vez de um pastor argentino, lá de Córdoba, Sérgio Belar, um homem de Deus, cara, uma igreja que é muito relevante na sua cidade, também no país da Argentina, em que ele construiu uma igreja muito grande, tem muitos membros, e um dos membros dessa igreja falava um dia pra ele assim: pô, pastor Sérgio, eu fui chamado pra pastorear pessoas. Eu me vi, cara, um dia Deus me mostrou que eu estaria pregando para milhares de pessoas. E aí o pastor Sérgio, cara, glória a Deus por isso, vamos desenvolver esse talento, vamos ver como é que Deus vai abrir as portas para sua vida, enfim. E aquele cara começou a gerar uma expectativa em relação àquela situação que ele tinha visto. Sim. E aí um dia Deus revelou para ele, na verdade, como é que ele estava pastoreando. Ele era funcionário da igreja e trabalhava na recepção das pessoas. E aí Deus um dia mostrou assim: cara, você está pregando para cada um que entra nessa igreja, que era uma igreja muito grande, então todo mundo passava por ali. Sim. E aí a cada pessoa que ele falava, ele dava um abraço, ele trazia um carinho, ele cuidava realmente daquelas pessoas que estavam entrando na igreja. E aí ele percebeu: cara, eu estou conseguindo pastorear nessa função que eu estou exercendo aqui, mas estou pastoreando, eu estou pregando, estou espalhando amor para multidões. Sabe? Às vezes a gente tem essa questão da distorção, porque a gente acaba trazendo algumas reflexões de uma forma equivocada. E tipo, cara, hoje em dia a gente vê muito isso, né? Esse glamour, né, que as pessoas demonstram que é o ministério, né? E eu não digo não só ministério pastoral, mas o ser crente parece, né, que tá na moda hoje. E você vê um glamour danado, que é o que eu falei dessa questão da visibilidade, e as pessoas, cara, elas perdem por completo, isso é uma ausência de conhecimento muito grande da própria palavra, cara. Porque a própria palavra diz o oposto, né? Da questão de você, se você quiser ser o primeiro, você precisa conhecer o último, diversas palavras assim que apontam para essa direção. E até a própria, acho que é Marcos 10:45 fala: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, cara, o maior ministério que a gente pode ter é de servir. É de aprender, assim como José: mano, eu tô aqui, eu fui colocado aqui, brother, eu vou dar o meu melhor, eu vou ser excelente, eu vou servir, as pessoas vão confiar em mim. Por quê? Porque não se trata de mim, se trata daquilo que foi depositado sobre mim, que foi o Senhor que depositou. Então, é muito incrível essa trajetória de José, que mostra pra gente uma parada completamente diferente daquilo que a nossa visão humana, né, ela tá acostumada a enxergar. Mas caminhando pro final, manda ver. E aí José, dentro da prisão, ele consegue aquela posição de governo, e ao mesmo tempo consegue pastorear os que estavam na sua cela, que era um homem que era copeiro do rei no Egito e o outro que era padeiro do rei. E aí, nesse lugar, ele tem mais sonhos em relação à vida deles. É doideira isso, né, mano? Ele na verdade não tem os sonhos, ele interpreta os sonhos que esses dois têm. E aí ele consegue interpretar, aquilo se cumpre, e quando ele fala pro copeiro, que ele tinha falado pro copeiro: olha só, você vai voltar a servir o rei. Nesse sonho tem visto que você vai voltar a servir o vinho diretamente na sala do trono. E aí, quando José fala o seguinte: cara, quando isso tudo cumprir na sua vida, mano, se lembra de mim, lembra que eu tô aqui. Lembra que eu tô aqui dentro dessa prisão aqui, cara, não se esquece daquilo que a gente viu junto. Aí o cara: não, José, pô, tô contigo, mano. Eu vou lembrar de você, quando eu for colocado no fim do rei, eu vou falar de você. Beleza, o cara é solto, volta a servir o rei e se esquece, José. E José continua na chata dele. Acho que, se não me engano, 2 anos, né? Alguma coisa assim. Você passa ali alguns anos. Pô, e é loucura isso, né, mano? Caraca, mano, imagina pro cara, mano, pô, mano, aquele cara não lembra. Pô, o cara vai lembrar de mim, passa 2 anos. Imagina a expectativa do cara. No tempo, como é que eu tenho? Ele já tem pensado assim: caraca, mano, amanhã eu vou estar na rua. Por quê? Porque é a nossa forma de... Lógico, ele falou assim: mano, o cara vai voltar pra presença do rei. Eu falo assim: ô rei, tem uma mulher aqui lá na prisão, cara, que, pô, mano, solta aquele garoto lá, garoto é bom, moleque, gente fina e tal, inocente, mas o cara esquece dele. E quantas vezes a gente passa por isso, mano? Pessoas que a gente deposita a nossa confiança, mais uma vez, falem com a gente. E o tempo que a gente acha que é o tempo, pô, a gente, vai acontecer isso aqui agora, e 2 anos não é nada. E o senhor fala: não, pera aí um pouquinho, tu vai esperar mais um pouco aí, porque tem o tempo certo. Exatamente, porque, mano, tem exatamente um tempo a ser cumprido. Por quê? Porque chega um dia, depois desses anos, que o rei tem um sonho.
E aí o rei do Egito falou o seguinte, cara, eu tive esse sonho aqui e alguém vai ter que interpretar, porque eu não tô conseguindo dormir. Eu só penso nesse sonho. E ele desafiou todos os magos, todos os conselheiros do Egito a autoridades interpretarem. espirituais. E ele falou assim, cara, se ninguém interpretar esse sonho, vai gerar um morrinho, não quero nem saber. Você vai ter que dar um jeito. Se vira. Aí os caras do Egito ficam assim, meu irmão, rodando. Esquece, ninguém consegue interpretar essa parada. E aí o copeiro ali de Butuco vendo aquela parada e, caralho, vai gerar um morrer, mano. Aqui. Um negócio de interpretar sonho. Aí ele, tem um moleque lá, mano, José, caraca, esqueci daquele garoto. Sabe quando esquece uma parada? Tipo assim, mano, respondendo no WhatsApp, pô. Caraca, Só que o moleque tá na cadeia, então deve ser um desespero muito maior. Caraca, mano. José, cara. Que aí o moleque lá que sabe a interpretação da cadeia, vamos chamar ele. Aí ele fala assim, aí rei. Tem uma situação aí pra você. Tem um moleque lá. Vai te adiantar. Ó, interpretou meu sonho, aconteceu. Tô aqui. Improvável? Era. Matou. Chama ele lá. O cara lá. Aí o rei, chama o cara. Aí José, levado à presença do rei do Egito, interpreta o sonho. E não somente interpreta que era um sonho que trazia ali pro Egito para ter uma crise. Mas ele já interpreta o sonho, analisa a crise e já chega assim, rei, olha só, você vai fazer isso, isso e isso. O rei do Egito ficou olhando, irmão. O cara. Autoridade, né, mano? Autoridade e ao mesmo tempo solucionador, mano. Sabe o que isso cara dizer pra gente? José trouxe ali um retrato de caos. Mas, cara, dentro do caos ele falou assim, mano, faz isso aqui que vai dar certo. A gente não é chamado, cara, pra trazer e reforçar caos na vida das pessoas. A gente é chamado pra analisar, tipo assim, situações difíceis, ao mesmo tempo trazer a resposta certa pra situação. Porque Deus nos chamou, cara, pra ser boca de Deus. E aí, a gente vai chegando no final, em que José traz aquela situação. Ele é colocado depois de um cargo de confiança dentro do Egito, ele é colocado como governador do Egito, era o homem depois do faraó, mano, depois do rei. E aí tem toda uma situação ali que acontece, gera ali uma família dentro do Egito, e depois a sua própria família volta. Tem toda uma história com os irmãos, em que a gente vê ali um perdão mano, acontecendo. Interessante, só pra fechar aqui, como que é o posicionamento dos irmãos, né? Aquilo que a gente estava até conversando, os irmãos vendem José, né? Pô, terrível, cara. Um irmão fazer isso com o outro, né? Loucura. E a própria Bíblia relata que eles ficaram angustiados, anos e anos angustiados, carregando aquele sentimento de culpa. Só que eles podiam, cara, e deviam, se eles se confessassem para o Pai e para Deus, certamente aquilo se aliviaria para eles. Mas eles, com medo, né, daquilo que o Pai poderia achar, do castigo que poderia rolar, eles falaram, pô, não posso. Preferiram carregar aquela culpa, aquela angústia, aquele peso, né? do que se arrepender de coração, cara. A gente faz isso direto. Exatamente isso, mano. Direto, a gente erra com alguém, a gente erra com Deus e fica. E a gente vê, cara, que o único caminho pro alívio é a confissão. Mano, é a confissão, é arrependimento. Ela desafia a um desconforto, porque, mano, é uma exposição nossa. Não, exposição. A gente se expõe, só que ao mesmo tempo é uma exposição que gera cura, porque a gente está se expondo, mano, diante de Deus. A gente está cumprindo um princípio, cara, de confissão. É isso, mano. De arrependimento, né? Pra se arrepender, João Batista, né? Chamado arrependimento. Arrependam-se. Né? E é muito louco isso, porque eu acho que falta isso. Mas isso é uma história fantástica. E aí depois a gente vê José tomando esse cargo de governador, cumpre todo o seu mandato ali dentro do Egito, gera uma família ali. A família de José vai pro Egito, vive ali com ele, e depois a gente vai vendo toda a história do povo de Israel, depois sendo liberto desse próprio Egito. Tira a própria família da fome, né? Salva o mundo inteiro, cara. Toda aquela região ali é salva por conta de José. Que boicotou ele, que traiu ele, pô, calma aí. Né? Completamente um coração perdoador mesmo, né, cara? Um olhar de tipo assim, cara, eu esqueci. E a gente vê nisso tudo que, mano, os planos de Deus não são frustrados. Cara, Deus falou, mas Josué o tempo todo ele teve que se manter fiel. Amém. Cara, a gente muitas vezes quer cumprimento de promessas na nossa vida sem fidelidade a Deus. Obediência, né, mano? A gente quer ver promessas cumprindo na nossa vida sem a gente obedecer os princípios. José podia ter falado assim, cara, vou me corromper no Egito. E aí? É isso aí, pô.
pô, minha vida já tá aqui, já trouxeram pra cá, cara, meus irmãos não, me esquece, venderam, minha é. família me traiu, pô, Não precisa eu vou mais chutar o balde, chutar o cara. balde. Manteve-se fiel. Porque era o Senhor, tinha um propósito muito maior. E, cara, essa mensagem que a gente quer deixar pra vocês, não importa o que aconteça, não importa o rumo que a sua vida tá tomando, entenda que, cara, é uma vida de fidelidade, de obediência, de arrependimento que determina tudo, sabe, cara? Que determina o cumprimento daquele propósito que um dia o Senhor estabeleceu sobre a sua vida, ou ainda há de estabelecer. São esses princípios basilares. E, cara, não importa, porque às vezes a vida parece estar indo para um rumo completamente diferente daquilo que o Senhor falou. E muda tudo, mano. Deus muda tudo. Quando a gente vai assim, cara, acabou. Às vezes Deus fala assim, meu irmão, só tá começando a tua história. Amém, mano. Poxa, a gente quer fazer uma oração por você. E pela gente também, né? Por todos nós, pela nossa cidade, pelo nosso país nesse momento de crise. Cara, não importa qual o rumo que está sendo tomado, a gente precisa entender que Deus está no controle de tudo. De tudo. Faz uma oração pra gente, Deus. Bora, vamos orar, pastor aí. Jesus, a gente te entrega mais uma vez os nossos planos, Pai. A gente trocou essa ideia aqui sobre essa história, Pai, vendo como o Senhor é fiel, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é soberano. Então, nesse momento, a gente vem trazer, Pai, as nossas ansiedades. A gente traz as nossas expectativas frustradas, Pai. A gente traz toda essa rejeição que a gente carrega no nosso coração, que algum dia a gente foi rejeitado, Pai. Seja por quem foi, Pai. A gente entrega isso nesse momento, consagrando a Ti, dizendo, Pai, o Senhor, apesar das circunstâncias, é Deus. O Senhor nunca nos rejeita, Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Se você está sentindo algum tipo de rejeição, algum tipo de peso no coração da relação a isso, cara, seja curado agora no nome de Jesus, que o Senhor possa invadir a tua casa, o teu coração. E, Pai, a gente te entrega e te agradece, porque o Senhor é fiel para cumprir todos os seus propósitos, Pai. E cria em nós um coração puro e um espírito, Pai, que não se abala com circunstâncias, mas se permanece fiel. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Tamo junto, galera. Tenha uma boa noite, um bom domingo, uma boa semana, no nome de Jesus. Tamo junto, galera. Valeu. Pessoal, o nosso culto está chegando ao fim e eu espero que você tenha sido abençoado e que de fato tenha sido um momento diferente na sua semana, que tenha sido um momento, como eu falei, de alegria e que tenha sido alimento para o seu espírito, que tenha te deixado alegre, mais conectado com o Senhor, pronto para viver mais uma semana. Na verdade, ao longo da semana, a gente tem programação no nosso Instagram, no YouTube, a gente tá sempre divulgando coisa lá. A gente tem tentado preparar um material bom, a gente tem feito lives, a gente tem feito devocionais e falando sobre vários assuntos. E a gente tem realmente se esforçado para manter a nossa agenda ocupada com coisas que vão alimentar vocês, vão nos alimentar nosso espírito e, enfim, nos manter conectados com o Pai. Então, eu queria te incentivar a priorizar a nossa programação, a priorizar. A gente tem muita programação agora, tá todo mundo se mobilizando para fazer muita programação online, mas a nossa igreja também tá, e a programação é boa, é de qualidade, tem pessoas muito boas por trás, então que você priorize estar com a gente, priorize estar, enfim, participando das nossas lives e dos nossos vídeos. E é isso, galera, espero que vocês realmente tenham sido muito abençoados com o nosso culto. Sábado que vem a gente tem mais um. Todo sábado a gente está tentando fazer uma programação diferente, então fica ligado e que Deus abençoe vocês, que vocês fiquem bem, fiquem saudáveis, fiquem seguros. É isso.